Glórias a Deus. Hoje o novo tema, a graça do Espírito Santo. Vai ser Romanos 6, mas antes vamos ler Romanos 5, que é para poder emendar com o 6. Mas é 5 já, em que posição? É 5, 20 e 21, para depois entrar no 6, que é para fazer a ponte. Então, vamos ficar de pé, quem puder. Romanos 5, 20 e 21, e depois Romanos 6, ele completa. Todos acharam? Então, Romanos 5, 20 e 21, diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ao invés da ofensa, superabundou foi a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí agora vem Romanos 6, a partir do versículo 1. Está vendo porque foi que eu fiz a ponta? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados para a sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paramos aqui no 5 para orar. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso bom Deus e Salvador, nós queremos agradecer a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas, porque tudo que temos de bom em nós foi a Tua graça que nos proporcionou. Então pedimos ao Pai que nos ajude, que nos dê um culto nesta tarde e noite abençoadíssimo, com os estudos e também depois com os cânticos e com a pregação de quem vier para cá. Outra coisa que pedimos, que abençoe também ao irmão que está lá atrás, cuidando para que tudo dê certo, o irmão Alexandre, e aqueles que chegaram também. E pedimos ainda pela saúde do irmão Erinaldo, pela saúde do irmão Wellington, e pedimos por todos que estão em necessidade, que estão doentes. Pedimos pelo nosso pastor, que Deus continue abençoando ele, para que cada vez mais ele possa, com a sabedoria de Deus, trazer o Evangelho para todos nós. E pedimos que nos perdoe as nossas fraquezas, nossos erros. E toma conta deste servo inútil que sou eu, ou mais que inútil, o servo indigno. Tem misericórdia de mim e nos ajude. E pedimos que o Senhor coloque a todos nós sob as ordens do Teu Espírito Santo, para que nem um espírito estranho venha cruzar com o nosso. E abençoa todos que hão de chegar aqui ainda, que nada estorve o seu caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. E abençoa também o culto dos cantos com o irmão Ricardo e seus músicos.
No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Poder sentar, irmão, poder entrar, irmãos. Lemos Romanos 6. Maria do Carmo. Vai para Israel? Hã? É em Maio, vai para Israel? Hã? Pela fé, gostei de ver. Pela fé, irmã Maria do Carmo vai. Alguém aqui está pensando em ir para Israel? Eu também não estou, não. O mesmo Deus de Israel é o Deus que está conosco, né? E um dia nos encontraremos, né, num povo só para louvar Ele e glorificar. O preço está muito alto. E não é só isso. Tem risco de um negócio daquele voar até a cidade de Israel e provocar coisas graves. Mas vamos agora fazer parte do nosso estudo. Bem, a gente começou dizendo aqui, Paulo falou na leitura do versículo 20 do capítulo 5, que ele diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, pela lei os nossos pecados são reconhecidos porque infringimos a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Bem, meus amados irmãos, aí então Paulo pergunta aqui: que diremos, pois, devemos pecar mais e mais para que a graça superabunde? Aí, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, e como viveremos ainda por ele? Então a gente observou que aquilo que foi responsável pela nossa salvação se chama a graça de Deus. E Deus, Ele dá a sua graça para todos os homens. A graça de ter o pão de cada dia, a graça de respirar o oxigênio, a graça de ter uma vida tranquila. Até o irmão falou sobre aquele quadro ali de um comportamento que era de uma maneira educada, bem metódica, porém é diferente de uma preparação espiritual, sobrenatural. Então, a diferença, Paulo diz aqui, a diferença dessas duas coisas, que Deus mandou a chuva para o joio, mandou o sol também para o joio, né? Mandou o oxigênio para o joio. O joio representa aquele povo que não quer nada com Deus. Mas o joio agradeceu a Deus, o profeta de Deus diz. Agradeceu a chuva, agradeceu o sol, agradeceu o oxigênio. E a gente vê muitas vezes a pessoa dizendo: graças a Deus que me livrou de morrer naquele acidente, graças a Deus que eu não morri, mesmo tendo passado pela epidemia. Não é isso? Isso aí é graças a Deus. Ou seja, mostrando que Deus dá a sua proteção para todos, né, irmã? Dá a proteção para todos. Mas a vida do cristão não é só isso. A vida do cristão não é só dizer graças a Deus porque me livrou, graças a Deus porque me deu um emprego, graças a Deus porque me dá todo dia o que tem de comer, porque isso Ele dá aos bons e aos maus. Mas Paulo mostrou aí que há uma diferença daquele que apenas agradece a Deus e como é que diz, abençoado pelas coisas de que Deus dá, mas tem a diferença daquele que Deus mostra um tipo de pessoa especial. Não é que Deus seja melhor do que nenhum,
ninguém nós podemos dizer que somos melhores, entenderam? Mas é aquela pessoa que ele escolheu antes da fundação do mundo, porque sabia que seriam pessoas que não só iria dizer graças a Deus, mas iria procurar servir ao Deus glorioso, ao Deus eterno e poderoso. Então aqui onde ele diz assim, olha, está vendo? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Pois estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda por ele? Então aí onde está a diferença, muito obrigado, minha irmã, aí onde está a diferença entre aquela pessoa que não só teve os benefícios que Deus deu de livrar a vida, de curar as doenças, dar um bom emprego, mas também ele sacrifica a Deus, aquele sacrifício racional, ou seja, louvar, glorificar, orar, jejuar, entendeu? Então isso aí mostra que nós somos filhos, nós não somos apenas criaturas. Criaturas são todos, mas até o Satanás é criatura de Deus. Mas tem a diferença da criatura e do filho. Você pode criar um órfão, qualquer pessoa, e você está criando alguém, está dando tudo a ele que quer dar, mas ele não é o seu filho. Entendeu? Não é o seu filho. O seu filho é aquele que foi gerado pelas suas entranhas. Bem, aí Paulo diz, de modo nenhum, que nós devemos continuar pecando para que a graça superabunde, mas ele diz, não sabeis todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte. Aqui é onde começa a diferença. Por que aqui onde começa a diferença? Estão lembrados por quê? Que nós de vez em quando lembramos disto? Os meninos aqui que pregam. Por quê? Porque o batismo é o quê? Invocação de quê? Do nome de Jesus. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Amém? Então essa invocação, eu já disse aqui que a palavra invocar significa em latim chamar. E invocação também tem outro nome chamado vocação. A invocação quer dizer chamar para dentro de si. Quer dizer, dentro. Invocação, dentro. E somente chamar, se para dentro de si. Por exemplo, eu não tenho vocação para ser médico. Ou seja, eu não tenho chamado para ser médico. Eu não tenho vocação para ser pastor. Quer dizer, eu não tenho vocação para ser isso, aquilo, outro. Não tenho chamado. Agora, quando diz invocação, todos nós devemos e deveríamos ter invocação para o nome do Senhor. Então, amém? Então, aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, invocar, vocês ficam sabendo, é quase a mesma coisa de vocação, só que vocação é uma habilidade. Vocação é uma habilidade que você tem. Samuel tem vocação para furar poços artesianos de 200, 300 metros, não sei. É a vocação, ele tem essa tecnologia. Mas, para a salvação dele, ele tem, não é vocação para a salvação não, ele tem invocação, porque a invocação é chamando o nome do Senhor Jesus Cristo para a vida dele. Pronto. Saul, você uma vez falou sobre Saul, não foi? Se Deus não faz acepção de pessoas, o que aconteceu com Saul? Saul, ele tinha vocação para ser rei?
Ah, tinha? Muito bem. Saul não tinha vocação para ser rei. Saul foi colocado, parece até que Deus colocou Saul de propósito. Eu não estou afirmando, estou dizendo que parece. Porque começaram a cobrar de Deus, como se Deus não soubesse as nossas necessidades, começaram a cobrar de Deus, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Aí Deus, conhecendo como é o ser humano, que a turma estava tudo invejando as nações que tinham reis, então foi que Deus fez. Escolheu o homem mais alto que tinha dentro de Israel, forte, robusto, musculoso, mais forte do que irmão Ivan, e disse, vou dar ele como rei para vocês. E a gente vê os fiascos que ele praticou. O fiasco foi tão grande que na hora dele ser apresentado, ele se escondeu com vergonha. Por quê? Ele não tinha vocação para ser rei. E quando foi dado a ele a incumbência de matar, de destruir todo aquele povo, daquela cidade, né? Então, ele poupou Agag. Veja só, é aí onde entra a política errada é aí, a política errada. Porque a palavra política significa que manda, que domina povos, política. Agora, tudo tem o bom e tem o mal, como medicina. Uma coisa boa, né? Tem muita gente aí fazendo extração de órgãos de criança, médicos bons, ganham dinheirão para tirar rim de criança, para botar em filho de marginais, de homens assim que vivem matando. Ele é um médico. Tem a professora meu que eu vi há pouco tempo aí, que a professora foi, como é que diz, denunciada, porque estava na escola com criança e dando aula de sexo oral. Vocês aí imaginam, uma professora, nem vergonha ela teve, dando aula de sexo oral, uma criança mais sabida, guardou devagarinho e disse aos pais. Aí os pais foram lá e denunciou. Quer dizer, ela é professora, mas ela não tinha vocação para ser professora. Ela tinha vocação para ser uma mulher sem vergonha, no caráter igual a uma prostituta. Eu falo um negócio desse, logo com criança. Na ilha de Marajó, uma deputada denunciou que estavam pegando crianças, disse até políticos estavam no meio, e se vestindo das crianças. Então, são coisas de vocação, sem ter vocação mesmo para aquilo, e só para deturpar. Então, o que aconteceu com Saul? O rei Agag é quem tinha matado vários soldados, né? Como ele disse mesmo, deixasse muitas mães desfilhadas, e Saul venceu aquele ali tudinho, matou, como é que o cara faz um negócio desse? Matou a criança de 1 ano, 2 anos nos braços das mães, eles enfiavam a espada por ordem de Saul, porque foi dada por Deus. Não deixe nada vivo, nada, nem vaca, nem ovelha, nem nada. Aí ele vai, olha para Agag e diz, ele é um colega meu. Então ele vai servir para ser meu conselheiro no reinado. Aí deixou Agag sem ninguém tocar. Agag já estava alegre, pensando que ia morrer, agora não precisava mais. E na hora de matar as vacas e as ovelhas, também não matou, porque o povo poderia oferecer as vacas e os cardeiros como sacrifício para Deus. E Deus não gostou, que a ordem de Deus foi essa. E principalmente que o maior inimigo de Israel naquele momento se chamava o rei Agag. Aí mandou Samuel lá, e vocês conhecem a história, eu vou encurtar mais para não avançar o tempo. Eu sei que ele foi dizer ainda a Samuel que tinha feito como Deus mandou. Aí Samuel disse, e esse mugido de vacas que eu estou ouvindo? Não é porque o povo queria, sei que lá. O rei não é fazer o que o povo quer. O rei é para dominar e fazer o que o povo precisa. Nós
nós não vamos orar a Jesus Cristo para Ele fazer o que eu quero. Eu posso pensar que é bom e não ser bom para mim. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é a morte. Então você nunca deve, até naquela oração mesmo que Caleb fez, uma oração muito bonita, mas devemos fazer sempre aquilo que Jesus nos ensinou, mas seja feita a tua vontade. Qual era a vontade de Deus naquela hora com o filho daquela irmã? Era levar a criança. Ele levando a criança está em bom lugar. Irmãos, eu quero que vocês imaginem, não sei se já viram isso na rua, se já viram no shopping, criança de 5, 6 anos, parece um saco de batata assim, todo assim, na mão da mãe. E a mãe com aquele sacrifício dando aquela criança por dentro do shopping. Já viram alguém assim? Aí tu vê isso na rua, vê mais no shopping, tem um lugar bom para passear com eles. Quando é isso, é dentro de um carro. A criança toda assim, e ela levando o carro. Então, Deus dá uma vida a criança. Se Ele quiser, Ele cura total, como Ele já curou até um quadro de... Ele curou um quadro de síndrome de Down. E a pessoa orou, estava nervosa, porque o médico tinha dito, seu filho vai nascer com síndrome de Down. E oraram, a criança nasceu tão perfeita que até os médicos se admiraram. Tudo é como Deus quer. Deus pode fazer de uma maneira e em outra ocasião não fazer. Pode fazer um milagre na hora, como no outro passar antes, né? Então tudo é a vontade de Deus. Então aqui foi uma oração muito bonita que Caleb fez, nós todos vibramos, mas esquecemos de uma coisa, Senhor, segundo a tua vontade, porque Deus não iria deixar. Ele quisesse, ele curava de tudo, ele não cura, mas ele disse, não, essa criança será assim. E ninguém sabe. Muitas vezes a criança nasce assim, sabe de quem é a culpa? Vocês imaginam? Quem é? Dos pais. Quantas crianças nascem toda assim, troncha, tudo, e o médico começa a examinar e vai olhar e diz, mãe, a senhora bebia e fumava na gravidez, não era? Ela já fica assim, diga, não negue não que eu estou vendo, não era? Pois isso prejudicou neurologicamente a sua criança. Está vendo? Não estou dizendo que é o caso da irmã, estou apenas dando exemplo. Então, num quadro deste, Deus acha melhor levar a criança do que deixar a criança maltratar a mãe pelo mal que ela fez, para se lembrar sempre que foi porque ela fez aquilo. De maneira que nós precisamos daquilo que nós necessitamos, precisamos que Deus nos abençoe e nos dê. E do Senhor, eu quero assim, assim, assim. Quem é você para dizer? Quem é você? O Senhor deve pedir com humildade e dizer se for da tua vontade. O irmão Brando disse que tudo que ele pediu a Deus, Deus deu a ele. E o que não deu, Deus explicou porque não dava, porque não ia ser útil para ele. Mas o irmão Brando orava pedindo a Deus de acordo com a vontade. E tudo que devemos orar de acordo com a vontade. Porque tem muitas crianças, irmão, que estão sofrendo, que estão esfaceladas pelo quadro dos pais, especialmente das mães. Não é que estou aqui acusando mulheres, é porque a mãe está grávida, o que ela fizer, ela está carregando aquela criança dentro do seu ventre. E o pai está errado se estiver fumando junto da mãe. Mesmo que a mãe fumasse, qual era o dele? Eu vou deixar de fumar para que a gente não prejudique a criança. Eu não sei explicar, e nunca vi médico dizer, porque hoje está nascendo tanta criança com autismo. Até agora não vi ninguém explicar. Mas sabe o que é que veio na minha mente? Que foi causado pelo celular. O que é que o celular irradia para as pessoas? Não é radiação, né? Radiação. O médico proíbe de tudo, proíbe a mãe de ficar perto até de um micro-ondas, etc. Mas não proíbe da mãe estar agarrada, fazendo quase um lanche com o celular. Antigamente se escrevia assim, proibido fazer montinho zoado aqui dentro dos restaurantes.
Agora não precisa mais, porque tem uma família, marido, mulher, empregado, 3 filhos, tudo ali reunido, no maior silêncio, porque quando a comida não chega, está tudo assim. Ninguém conversa. Então, aquela radiação, o micro-ondas mesmo, qualquer coisa, o micro-ondas é melhor. Tomem cuidado, porque os médicos têm dito que as ondas do micro-ondas são perigosíssimas. Por que no interior é difícil nascer uma criança assim? E agora, se nascer 2 crianças ou 3, uma delas como é que diz, autista. E às vezes, numa casa que tem 2 crianças, as 2 já são autistas. Eu tenho 2 netos autistas. Entenderam? Então, eu não posso avisar que eu não sou cientista, mas como a gente sabe o perigo, eu volto a lembrar isso aí que saiu na televisão. Os Estados Unidos estavam apavorados porque o sinal de celular de 5G era altamente danoso para as vidas, que tinha matado um bocado de passarinhos, que queriam saber de que foi que o passarinho ia ser tudo morto. Quando examinaram, eles foram mortos pela radiação do celular 5G. Por quê? Eles querem cada vez mais velocidade, cada vez mais bom para jogar, etc, etc. E lembro mais uma vez, são palavras de Daniel, não sei se é capítulo 9 ou se é o 12, que até o pastor César, irmão João, eu vi isso por causa do Senhor, que eu não sabia disso não. O pastor César, na humildade dele, ele disse, eu não tinha lido isso não, que Daniel disse, no tempo do fim, a ciência se multiplicará. Você sabe o que é um celular? O celular é um computador. Antes de fazer o computador, não cabia nem no escritório do pastor César, que é aquele bichão assim. Agora, o computador está na mão de uma criança. A ciência evoluiu em tudo. Em armamento, em tudo evoluiu. A gente vê cada coisa maravilhosa. Mas aquilo que é maravilhoso, a palavra maravilhosa, tem 2 significados. Maravilhoso quer dizer espanto. Agora, é espanto para o bem e espanto para o mal. Tem outra palavra que tem sentido duplo, é também espetacular. Comprei uma televisão que ela é espetacular. O carro bateu no outro e deu muitas cambalhotas espetaculares, quer dizer, que causa espetáculo. Então, a ciência, já estão querendo apostar aí quem está matando mais, se é o crime ou se é acidente de carro. Certo? O Rio de Janeiro teve o apelido de cidade maravilhosa, porque é uma cidade bonita. Mas agora ela é maravilhosa, ela e São Paulo, são cidades maravilhosas pelo mal que eles estão causando, o espanto que eles estão causando. O próprio Jesus Cristo disse que essa palavra maravilhosa significa 2. Porque Jesus Cristo teve que disse, não vos maravilheis. Jesus, não vos maravilheis por este tempo, ele disse outras coisas também, por este tempo, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, não vos espanteis. Entendeu? É como êxito. Tem muitas palavras que têm os 2 significados. Êxito significa saída. Êxito também significa resultado. Por isso que bom êxito ou mau êxito, mas ninguém só faz, ele tem muito êxito. Êxito pode ser a vida de crime dele, qual foi o êxito dele? Morreu fuzilado. Então, são essas coisas. Então, meus irmãos, voltando aqui ao assunto. Diz assim, porque se fomos, o 5, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte,
também somos na sua ressurreição. Veja que coisa maravilhosa aqui, maravilhosa do bem. Porque como é que nós fomos plantados na semelhança da sua morte? Eu já falei isso aqui. Jesus tinha que morrer, tinha que sangrar, porque o sangue já estava anunciado desde o período onde estava ainda no Éden, né? No Éden, que já foi dito que o cordeiro que Deus matou foi para que o sangue nos lavasse e purificasse de todos os nossos pecados. Aquele cordeiro que estava morrendo simbolizava Cristo que estava dando a sua vida. Aí você não tem dúvida não, tem? Que o cordeiro morrendo era Cristo morrendo. Nem se falava em Cristo ainda, mas Deus já botou um animal representando o cordeiro. E o que Deus queria era o sangue, porque a vida está no sangue. Então a vida do cordeiro estava sendo tirada em favor dos homens que pecaram. Teve seu castigo, mas não morreram. Aí teve que morrer o animal, que foi Deus. Deus, como não morre, ele botou animal que simbolizava o seu filho para morrer por nós. E assim sucessivamente foram passando os anos, séculos, etc., e faz o sacrifício de cordeiro. Então, por que Jesus tinha que morrer e derramar seu sangue? Porque todos, quando morremos, depois da morte não se conta mais o pecado. O pecado foi até enquanto a pessoa estava viva. Mas depois que a pessoa morreu, após a morte segue-se o juízo. Então, morreu, pronto. Nada mais que você praticou aqui, não, agora está tudo seladinho. No dia do juízo, Deus vai chamar você para responder. Agora, veja só que coisa tremenda Deus fez conosco. Ele morreu e pegou a todos nós e disse: você vai morrer comigo. Isso foi maravilhoso ou não foi? Então, se foi isso, o nosso pecado não vai contar, porque ele morreu e carregou a gente com ele na morte, e ao ressuscitar, ele ressuscitou também as nossas vidas. É por isso que tem a diferença entre a graça, e a graça é dada pelo Espírito Santo, entre a graça e aquilo que Deus dá a todos, que é o sol, a chuva, o terreno, tudo, ele dá todo, até uma erva daninha. Mas aquele que é mais cuidado e que vai dar frutos bons, que agrada ao dono, é aquele que é chamado trigo. É chamada as frutas, uma mangueira, goiabeira, etc. Mas a fruta daninha também recebe sol, chuva, terra, etc. E ela tem as suas características. A característica da goiaba e da goiabeira, uma fruta extraordinária, a mangueira, etc., tudo isso aí. Mas a erva daninha, a coca da cocaína, né? A maconha, daquelas coisas, tudo são ervas daninhas, que estão se alimentando do solo. Quantas vezes a turma não estruma o solo para dar uma coca bem viçosa para produzir muita cocaína? Entendeu? E a coca é uma planta, foi criada por Deus também. Então, meus irmãos, aí onde está a diferença, o espírito de vida que está em Cristo, daqui estava, que está em Cristo, está em todos nós. Amém? Vamos agradecer a Ele com a salva de palmas? Glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então, o profeta Deus diz: procure o Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, clame ao Senhor pelo Espírito Santo, porque sem isso nós não chegamos lá. Hoje mesmo eu estava assistindo na internet, umas 4 mensagens falando só sobre o Espírito Santo. Mas se nós somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo,
foi aquele batismo normal, como acontece com o soldado. O soldado, ele quando entra, ele recebe um registro. Se o irmão Nivaldo tivesse aí, ele dizia logo. Aquele registro é o 7G, não sei o que lá vai. Quem foi que você viu o exército aqui? Alguém viu o exército aqui? Ninguém, e só seria Nivaldo mesmo, você viu. Então, aí tem logo um registro. 7G, tal, Antônio Gilvano de Vasconcelos. 7G por causa da zona que do quartel que nós moramos aqui. É a 7ª companhia, o 7º exército. Mas tem o período ainda, que a pessoa vai sentar a praça. Entendeu? Sentar a praça quando o soldado já está treinado, já está bem educado, aí vai se perfilar, não sai da sua posição, todo mundo assim, levanta a bandeira e eles cantando, canta o hino da bandeira, canta o hino nacional, e ele agora está com mais responsabilidade, porque ele sentou praça, como diz a história, sentou praça. O número dele 7G, tal, continua, mas agora ele é um soldado que pode ser usado para ser da sentinela, para fazer um bocado de coisas. Enquanto ele não estiver assim, não botam ele não, porque ele é um soldado verde, ele apenas se cadastrou. É como um irmão, uma irmã que entrasse aqui e apenas se convertesse, e você não poderia cobrar dela, se ela não tinha chegado aqui de saia curta, tudinho, não poderia cobrar dela, ela está irmã novata, está vendo, nem tem a roupa. E o irmão Brando aconselhou que uma irmã decente, conversasse, que tem o Espírito Santo, minha filha, você agora é serva de Deus, procure pedir a seu pai e sua mãe para dar uma roupinha melhor, etc. Não é obrigado a ser roupa boa, não, mas que seja uma roupa composta. O homem também. O homem entrou aqui de bermuda e ele pediu o batismo. Aí foi, batizou, foi-se embora. Aí depois ele vem de bermuda de novo. Eu fiz uma coisa uma vez, eu não sabia, eu estava novo também. Meu irmão entrou aqui com uma mulher se conversando, mas ele estava de bermuda. Aí eu disse para ele, Nequinho, você está aqui dentro da igreja de Deus, você está de bermuda. Aí tá, Gil, então desculpa, eu queria assistir o culto aqui. Aí eu fui e contei para o pastor Moisés. Aí o pastor Moisés disse, irmão Gilvão, o senhor não fez certo não. Aqui pode entrar pessoa de bermuda, bêbado, mulher de mini saia. Se ela entrou aqui, prostituta, se ela entrou aqui, você não sabe se foi Deus que botou ele aqui para a pessoa se converter, não é verdade? Mas eu não sabia, a gente quando está entrando fica meio fogoso assim. Aí eu fui logo dizer que ele não devia estar sentado dentro da igreja de bermuda. Resultado dele não veio mais. E quem sabe ele vinha naquele dia que podia ser uma mensagem para ele. Então estou dizendo, porque o irmão Brando, quando viu aquela moça que criticaram ela, ele disse, uma irmã que tem o Espírito Santo, converse com a mão na cintura dela, elogie ela, para que ela não se sinta envergonhada, mas sinta que na casa de Deus há diferença. Isso é fazendo a entrada para o Espírito Santo. Então, você já imaginou a multidão de pessoas salvas pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Tudo em nós. Quando ele desceu à sepultura, vocês estão vivos aí, nós estamos vivos, nós descemos mortos. Ele fechou os olhos, levaram José de Arimateia, deu o lençol e levaram, bota lá no meu túmulo, no túmulo de José de Arimateia, por favor, bota lá no meu túmulo, nunca ninguém usou ele, fiz ele para usar, mas bote Jesus lá, enrolar Jesus e botaram lá. O peso não foi tanto assim para ter uma multidão como tinha lá, mas cada um de nós que foi salvo, estava lá deitado com Jesus. Está vendo? E Jesus não mente, não. E não é só nessa parte da Bíblia que diz, não. Tem outras partes também.
que ele carregou consigo todos nós para a sua sepultura. Quando ele desceu ao inferno, a gente pensa também que quando desceu ao inferno, tem dois tipos, tem inferno e tem o Hades, é lugares dos mortos. Mas quando ele desceu lá para salvar, para tirar os que estavam lá, nós estávamos com ele. Só que a gente não está sabendo, mas a gente estava com ele, porque cada célula dele representa um de nós. Sabia disso? Cada célula do Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse que o corpo de Cristo somos nós. Podemos ser a orelha, o nariz, a boca, a língua, o pé, a mão, mas todos nós somos membros de Cristo. Aí então, quando ele morreu, Alves estava lá morto com ele, a esposa dele também, minha família, tudo morto lá com Cristo. Bom, enrolado com o lençol branco, no sepulcro, e fecha a pedra. Lá dentro, a célula dele não podia nunca apodrecer. Uma expressão que tem gente que usa. Gente, é por isso que às vezes eu digo uma expressão que pode não soar bem, diz, nós temos medo de Cristo. Aí tem medo de Cristo para dizer bobagem? Não. Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, para quê? Para não apodrecer. Para não apodrecer. Ele podia passar lá, era um ano. Ele podia passar um ano, como é que ele ia apodrecer? Se até quem estava podre, a força dele da palavra, renovou que o cara saiu com a pele de criança. Lázaro sai para fora, e ele saiu para fora, saiu e fora todas as coisas ruins. Como é que, não, porque, não, o terceiro dia que era para combinar com tudo que Deus fez, que foi calculado. O terceiro dia, mas coincidia que era domingo, que era o primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana, onde veio o primeiro sol da semana, é hoje. Tudo de Deus é calculado, não é porque, não, se for 4 dias, tem gente que diz porque não raciocinou, não, porque para ele não, mas não tem aquele quadro que Isaías pelo Espírito, Isaías não, Davi pelo Espírito Santo, que disse, o meu santo não provará a corrupção, né? Mas aquilo aí não foi querendo dizer 3 dias para ele não ser corrompido, não. Não provará a corrupção, porque do jeito que ele entrou, ele vai sair ainda mais recuperado, que ele vai sair com a vida. Ele entrou lá sem vida, mas vai sair com a vida. Nada poderia apodrecer o corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada poderia apodrecer o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, pelo Espírito Santo, aí Davi disse, o meu Senhor não provará, assim, da corrupção. Mas não foi referindo aos 3 dias, não. Foi querendo dizer que ele entrou de uma maneira e nem ia sair melhor, que ia sair com o espírito dele, a alma dele. Enquanto que ele entrou lá, morto. Então, nós, quando fomos com Cristo levado à sepultura, dormimos lá com ele. Aqui, eu não sei se eu estava na mão dele, você não sabe, estava no pé, na mão, na orelha. Onde você estava lá também dormindo com Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo veio, ele abriu os olhos, o halo de luz encheu ali, aí a pedra bastou. Ele saiu, que até os soldados caíram de medo, que estavam tomando conta para ninguém roubar o corpo de Jesus. Então, o Espírito Santo é uma coisa tão tremenda, tão tremenda. Por isso que ele disse assim, ó, vocês não se preocupem, eis que eu estarei com vocês. Primeiro ele disse, se eu não subir, o Espírito Santo não virá. Ah, meu Deus, tem tanta gente se perdendo. Olha, tem gente até na mensagem mesmo que diz coisas sem raciocinar.
Eu vi a mensagem do pastor César, tremenda mensagem, que ele disse que, mostrando que tomou da mão do diabo a chave da morte, do inferno, né? Mas a chave do reino ele entregou a vamos dizer, a chave do reino ele entregou a. E como é que isso reinou por vários meses, que Jesus chamou Pedro de Satanás? Hein? Você vai tomar conta de tudo que é meu. Aí você faz um erro, eu vou lhe chamar de Satanás? Não, pô. E se eu chamasse você mal educado? Mas eu sou homem, sou falho como você, mas Jesus não. Vou chamar de Satanás. O meu servo que eu escolhi, antes de vir para a terra, eu escolhi ele, que o diabo queria se andar com ele, eu não deixei. Agora Satanás. E com 6 dias, vamos comigo, o seu amigo João e Tiago, e vamos lá para onde for o Senhor. Se a pessoa se fosse com Pedro, se Pedro tivesse tomado aquele para ele, Senhor, o Senhor permite que eu vá com o Senhor? Vamos para o monte da transfiguração. E veja só, e ninguém chegou isto. Ninguém chegou isto. Que lá no monte da transfiguração, o Espírito Santo só escolheu um para falar. Quem foi que o Espírito Santo escolheu? Pedro. Foi ele. Vou até repetir para que a turma se lembre que foi. Senhor, bom é estarmos aqui para fazermos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Às vezes eu toco no assunto, eu não quero voltar a tocar, mas me dói na alma quando eu vejo expressões que estão erradas, e já tem gente dizendo. A outra foi pregada agora há pouco. Isso aí não vou nem falar mais não, vou só dar um toque. Que disseram que maldade, enganou até o pai que estava cego, e mentiu, enganou o pai que estava cego. Aí depois, olha, não pode pregação ser emocional, a pregação tem que ser espiritual. Alvio pregou aqui, mostrando que uma é uma coisa de você ser bem comportado, bem exemplar, e outra você ter o Espírito Santo, né, Alves? E falei disso aqui. Agora, pela emoção, você sabia que o irmão Brando fez uma pregação tão tremenda na igreja, tão tremenda, que as mulheres, os homens também, aí o irmão Brando disse, é por isso que eu gosto muito daquele profeta. O irmão Brando disse, estou abafando, já desceu assim, depois que terminou o culto, o irmão Brando aí, apertava a mão de um, apertava a mão do outro, aí nisso estava o pastor daquela igreja, foi até quando ele visitou uma igreja pentecostal. Aí o pastor olha bem sério para ele. Aí disse, gente, ele não vai me dar elogio não. Aí ele encostou junto do pastor. Estira a mão para mim. Estira a mão para pegar a minha mão. Mas rapaz, que pregação foi aquela que você fez? Ele já ficou, ele contou, ele já ficou suspirando assim. Você fez uma pregação emocional para fazer o povo chorar. Agora, diga como é que ele fez o povo chorar. O nosso Deus, tão bondoso, tão maravilhoso, deu sua vida por nós, e não sei o que lá. Oi. Vai ter pena porque Deus deu sua vida por nós. Se ele foi quem endureceu o coração daqueles judeus. Se ele não endurecesse, eles tinham escutado o argumento daquele avô Pilatos. Por que eu vou matar? Que mal fez o vosso rei? Eu vou crucificar o seu rei? Nós só temos um rei que é
César. O judeu nunca bota ninguém no lugar do reinado de Deus, não. Mas esse dessa vez. Aí, Pilatos já estava invocado, não sei se foi antes disso ou foi depois, que Pilatos chegou e disse: responde o que eu estou te perguntando, tu sabe que eu tenho poder para te salvar ou te crucificar? Ele olhou para Pilatos e disse: olha, nenhum poder tu teria sobre mim, se do alto não te fosse, mais pecado tem aquele que me entregou a ti. Veja só, se Deus, por isso faz parte também de uma parte que Jesus quis dizer assim: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, porque ele endureceu. Agora, eu vou endurecer de propósito sem ele merecer? Não, eles fizeram por onde? Eles renegaram o nome de Cristo. Eles não aceitaram, eles mataram o profeta. Vê que Jesus Cristo disse que o homem foi viajar e deixou a igreja dele, né, o sítio, e mandou empregado. Primeiro mataram os empregados, ele não vem. Aí mandou outros, mataram, significando os profetas. Por fim, ele mandou o filho. Aí disseram: vamos matar, porque se ele matar não tem mais nenhum herdeiro. Foi referente a isto. Foi referente a isto. Não fizeram nada com coisa de Deus. Então Deus deu um recadinho. Terminou. Deus deu um recadinho, vou terminar agora. Deus deu um recadinho para Isaías. Isaías está lá no 52:6. Eu não me esqueço nunca disso, porque isso foi para mim, ele falou para minha alma. 52:6 de Isaías. 52:6. 52 chegou a dizer para ficar bem gravado. 52:6. Portanto, meu povo saberá. Saberá é presente, passado ou é futuro? Futuro. Portanto, meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou o mesmo, o que falo, eis-me aqui. Então, aquele quadro, que mais uma vez levaram o pobre do Jacó para ser julgado por pessoas de Deus. Julgado por pessoas de Deus. O cara ficou tão eufórico que disse: é por isso que ainda tem. Eu estou falando mal, não, estou dizendo para consertar. O que eu errar aqui, por favor, em nome de Jesus, diz Gilvão, você errou. Se eu não puder receber uma crítica aqui, eu não devo estar nem aqui. Gilvão, você não errou nisso assim, não. Entende, gente? Então, chegar a dizer, por isso que muitas mães entregam o filho um contra o outro. Não teve nada disso ali entre Jacó e Esaú. Jacó e Esaú não. É Jacó e Esaú mesmo, O que aconteceu foi depois. Outra coisa, depois que ele fez todo mal, a pessoa, também não estou julgando não, que a pessoa pode dizer isso pela emoção, porque passamos mais de 2000 anos, 2000 anos, dizendo que Jacó foi quem fez Jacózada contra o sogro. E não foi nada disso. O Salmo 89 está aí mostrando que ele diz: o teu pai me roubou, de outras palavras, tirou tudo que eu tinha, mas Deus toma e tirou dele. Veja só. Então aí depois foi dizer: mas como Deus, aquela pessoa que falhou, Deus vai dar. E o que foi que Jacó fez para poder Deus dar a absolvição a ele? Se ele tivesse pecado. O que foi que Jacó fez? Para que depois, quando ele deitou, debochou o céu na escada, subindo e descendo a escada. Eu vou parar. Eu só estou concluindo isso aqui. E porque Deus prometeu que abençoaria ele, e abençoou.
abençoou, de tal maneira que ele disse, eu prometi abençoar e vou fazer ele se aperrear e procurar o anjo e eu vou abençoar ele lá. Mas o que falaram, e vão continuar falando disso, até que no julgamento Deus disse, não sei se vocês estão dizendo de Jacó, não. Deus quer que não precise isso. Eu sei que, graças a Deus, eu já vi consertado negócio de que Jesus que chamou Pedro de Satanás. Mas eu quero também ver essas coisas assim. E a gente tem que meditar, não ir pelo que disseram há 2000 anos atrás ou mais, não. É ir pelo que a gente está aprendendo aqui, porque nós temos a mente de Cristo, amém? E que vocês todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! Glórias a Deus!